Fala galera, beleza com vocês? Todd na área. Seguinte galera, nós vamos para uma revisão FUVEST 2019, extremamente importante para você aí, ó, que vai fazer esse vestibular agora, dia 25 de novembro, se eu não me engano, a nossa primeira fase. Não conhece esse canal? Inscreva-se nele já. Nós vamos fazer aqui uma revisão de teoria e exercícios. Curta, compartilhe e avise os colegas, avise os amigos, galera. Pergunta pro Todd, é o seu canal que está começando agora. É isso aí, galera. Sem demoras, vamos para a questão número 1. As briófitas no reino vegetal e os anfíbios entre os vertebrados são considerados os primeiros grupos a conquistar o ambiente terrestre. Comparando-os, é correto afirmar que... Fala sério, galera. Falar de anfíbio é lembrar que ele pertence à classe anfíbia. Essa classe está no filo Chordata. Animais que apresentam notocorda, tubo neural, fendas branquiais e cauda pós-anal, pertencente, evidentemente, ao reino animal. Os anfíbios são os primeiros animais a invadirem o ambiente terrestre, mas ainda apresentam uma certa necessidade do ambiente úmido, do ambiente aquático. E essa necessidade ocorre por duas circunstâncias. Uma, a respiração dos anfíbios, em sua grande parcela, ocorre cutaneamente, pela pele, e também para a reprodução. Exige-se ambiente aquático, onde a maioria apresenta fecundação externa, sendo que o espermatozoide acaba buscando o óvulo no ambiente aquático ou úmido. Anfíbios apresentam esqueleto ósseo, esqueleto axial e apendicular. Sua pele é lisa, úmida, desprovida de escamas. Grandes quantidades de glândulas existem nessa epiderme. Glândulas serosas são aquelas que fabricam o quê? Veneno. Glândulas mucosas são aquelas que deixam a pele úmida, lubrificada. São animais pecilotérmicos, ou seja, de sangue frio, e o fato da pecilotermia tem a ver com o sistema circulatório do animal. O sistema digestório ele é do tipo completo, com boca e cloaca, sendo que o fígado e o pâncreas são bem desenvolvidos para que possam digerir os artrópodos corretamente. A respiração ela é branquial na fase larval, cutânea pulmonar na fase adulta, e também existe uma respiração extra aí chamada bucofaríngea. A circulação ela é fechada, o coração é tricavitário, a circulação ela é dupla e incompleta. A excreção dos anfíbios adultos se dá por meio da ureia, enquanto que na fase larval, como por exemplo o girino, ocorre por amônia. Além disso, apresentam 10 pares de nervos cranianos. Ok, galera? Já no grupo da botânica, nós temos o quê? Relembrar os grupos vegetais, como por exemplo, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. As briófitas correspondem aos musgos, gametófita é duradouro e esporófita é passageiro transitório. Nas pteridófitas nós temos as samambaias. O gametófito já não é mais duradouro, e sim o esporófito. Gimnospermas correspondem semente nua. Temos o pinheiro e a sequoia como exemplo. Angiospermas é o grupo mais evoluído e compreende aqueles que fabricam fruto. O esporófito é duradouro e o gametófito é transitório. As briófitas, compreendidas por vegetais inferiores, gostam de viver em regiões úmidas e sombrias. Desta forma, dependentes ainda da água para a reprodução, o gameta masculino chamado anterozoide fecunda a oosfera, na porção feminina, dando origem ao esporófito, diploide, que por meiose passa a produzir esporos, germinando no gametófito jovem, conhecido por protonema. As samambaias estão aí correlacionadas aos anfíbios. Aliás, em termos evolutivos do planeta, são mais ou menos do mesmo período. As samambaias têm, debaixo dos seus folíolos, esporângios, conhecido por soros, que por meiose fabricam os esporos. São levados pelo vento e dão origem a uma estrutura monóica, hermafrodita, no formato de coração, conhecida por prótalo. Esse prótalo é dependente da água da chuva, para que o anterozoide busque a oosfera na fecundação. São seres umbrófilos, ou seja, vivem em regiões úmidas e sombrias. Assim sendo, vamos fazer os itens. Letra A. Nos anfíbios e nas briófitas, o sistema vascular é pouco desenvolvido? Bom, as briófitas são avasculares, nem sistema vascular possuem. Letra A, alternativa incorreta. B. Nos anfíbios, o produto imediato da meiose são os gametas? Correto. Anfíbio é um animal pertencente ao ciclo haplobionte-diplonte e a meiose é gamética. Nas briófitas, a meiose origina um indivíduo haploide, que posteriormente produz os gametas. Correto também. Briófitas apresentam alternância de geração,
A meiose produz esporos que dão origem ao indivíduo haploide citado na alternativa B, e que esse gametófito, haploide, produz os gametas. Portanto, a alternativa correta é a letra B, galera. Letra B, marca aí, pessoal, sem medo. Questão 2. A figura representa um corte longitudinal, o coração de um sapo. Comparando o coração de um sapo com o coração humano, pode-se afirmar que... Pessoal, vamos falar então do sistema cardiovascular humano primeiro. Aliás, o sistema cardiovascular, para quem não sabe, ele é compreendido por coração, vasos e sangue. O coração ele é uma bomba musculosa e o músculo é conhecido por miocárdio. Quando você escuta alguém falando que fulano de tal sofreu um infarto do miocárdio, significa que a musculatura do coração morreu. Isso, necrosou, por falta, provavelmente, de nutrientes, oxigenação sobretudo. Esse miocárdio contrai e nós chamamos isso de sístole. Quando o miocárdio relaxa, nós chamamos isso de diástole. O coração apresenta marcapassos naturais e os marcapassos são nó sinoatrial e nó atrioventricular. O nó sinoatrial ele é responsável pela contração dos átrios, enquanto que o nó atrioventricular é responsável pela contração dos ventrículos. Os átrios ficam acima do coração e os ventrículos ficam abaixo do coração. O nosso coração, que é o coração humano, proveniente, evidentemente, dos mamíferos, temos átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Pela veia cava vem sangue venoso, que desemboca no átrio direito. Esse sangue passa para o ventrículo direito, atravessando a válvula tricúspide. Do ventrículo direito é bombeado para os pulmões, onde sofrerá hematose. O vaso que sai do ventrículo direito é chamado de artéria pulmonar. Depois de sofrer hematose, retorna por 4 veias, que desembocam no átrio esquerdo. São as chamadas veias pulmonares. Esse sangue, então, passa para o ventrículo esquerdo, que será bombeado pela artéria aorta para todo o corpo. A circulação humana é fechada, dupla e completa, sem mistura do sangue arterial com o sangue venoso. Falando em vasos sanguíneos, somos munidos de artérias bem calibrosos e com uma musculatura desenvolvida para suportar a pressão, veias menos calibrosas e com uma musculatura menos desenvolvida, contém válvulas venosas para impedir o refluxo do sangue, e os capilares, que contêm apenas um tecido chamado de endotélio ou túnica íntima. O sangue é um coloide, ou seja, aparentemente ele é uma mistura homogênea, porém, ao visualizar melhor no microscópio, percebemos que ele é uma mistura heterogênea, formada por 55% de plasma e 45% de elementos figurados. No plasma encontramos basicamente água, sais, vitaminas, hormônios e excretas. Já os elementos figurados são formados por hemácias, células anucleadas, ou seja, sem núcleo, que vivem entre 90 e 120 dias e têm uma aparência bicôncava. As hemácias também são conhecidas por eritrócitos. Os leucócitos são as células de defesa, como por exemplo, neutrófilos, basófilos e eosinófilos, bem como linfócitos e macrófagos. Temos ainda as plaquetas responsáveis pela coagulação sanguínea. Em relação ao coração do anfíbio, que é essa aqui da imagem, o coração do anfíbio ele é tricavitário, ou seja, com um átrio direito, um átrio esquerdo e apenas um ventrículo. Evidentemente, o sangue venoso que circula pelo lado direito mistura com o sangue arterial proveniente do lado esquerdo. A circulação é fechada, dupla e incompleta. Assim sendo, letra A. Não há diferenças significativas entre os dois quanto à estrutura das câmaras? Existe sim. O coração de mamífero humano é tetracavitário e do anfíbio é tricavitário. B. Enquanto no sapo o sangue chega pelos átrios cardíacos, no coração humano o sangue chega por ventrículos. Falso. Independente de qual nós citarmos, o sangue sempre desemboca nos átrios. D. Ao contrário do que ocorre no sapo, nas câmaras do coração humano, por onde passa sangue arterial, não passa sangue venoso. Verdadeiro, a circulação humana ela é completa, sem mistura. Portanto, a resposta é a letra D. Letra D, pessoal. Marca aí. 3. O botulismo provocou a morte de 1,1 mil cabeças de gado no último mês de agosto, numa fazenda em Mato Grosso do Sul. A suspeita clínica inicial foi confirmada pelo exame das amostras de grãos úmidos de milho fornecidos aos animais, demonstrando a presença da toxina botulínica, que é produzida pela bactéria Clostridium botulinum. Considerando que a toxina botulínica bloqueia a transmissão neuromuscular, a morte dos animais deve ter sido decorrente de...
Ok, pessoal, vamos falar de uma bacteriose chamada botulismo. O botulismo, então, ele é uma bacteriose bem severa que provoca paralisia neuromuscular. A bactéria em questão chama Clostridium botulinum e ela é parente de uma outra bactéria chamada Clostridium tetani. A transmissão ocorre por endósporos que contaminam determinados alimentos enlatados, sobretudo, ou mesmo em conservas. No Brasil, nós temos o palmito como grande transmissor do botulismo, bem como o mel. Quando você encontrar um enlatado estufado, é sinal que existe fermentação ali dentro. Provavelmente é um alimento contaminado. A toxina botulínica, ela bloqueia as sinapses neuromuscular. Para quem não sabe, o neurotransmissor responsável pela contração do músculo é a acetilcolina. Então, ele bloqueia os canais receptivos ou receptores, provocando paralisia muscular. Logo, alguns sintomas são evidentes, como por exemplo, dificuldade para engolir, dificuldade para respirar, dificuldade em locomover-se, dificuldade em reter a urina na bexiga, dificuldade nos movimentos peristálticos. Galera, para você evitar essa doença, é preciso descartar os alimentos que estão contaminados, é preciso uma análise da agência sanitária em determinados locais que fabricam alimentos e também, caso a pessoa esteja contaminada, no caso é o gado, é necessário o tratamento com antibiótico e soro, chamado soro antibotulínico, que são anticorpos que vão então evitar que a doença progrida. Pessoal, considerando que a toxina botulínica bloqueia a transmissão neuromuscular, a morte dos animais deve ter sido decorrente de, letra A, infecção generalizada? Não. B, hemorragia interna? Não. C, desidratação provocada por diarreia? Não. D, acidente vascular cerebral? Não. E, parada respiratória? Perfeito, galera. A resposta é a letra E, pois mamíferos dependem de uma musculatura chamada diafragma. E essa musculatura sofreu paralisia. Resposta, letra E. Questão 4. Procurando bem, todo mundo tem pereba, marca de bexiga ou vacina. E tem piriri, tem lombriga, tem ameba. Só a bailarina que não tem. Edu Lobo e Chico Buarque, Ciranda da bailarina. A bailarina dos versos não contrai as doenças causadas por dois parasitas de importância para a saúde pública: a lombriga, Ascaris lumbricoides, e a ameba, Entameba histolítica. Todo mundo, porém, pode se prevenir contra essas parasitoses, quando... Pessoal, já te adianto que as duas parasitoses citadas no enunciado referem-se à falta de saneamento básico, ou seja, fezes contaminam água e alimento. No caso da ascariose, ao adquirir os ovos do parasita que vêm por alimentos e água contaminada, e também por falta de higiene pessoal, esses ovos eclodem em larvas no aparelho digestório, o intestino. Essas larvas, então, penetram na corrente sanguínea, migrando para amadurecer, evidentemente, pelo coração e por pulmões. Essas larvas de lombriga sobem a traqueia e alojam-se na garganta, na faringe. A pessoa então engole e deglute elas, que criam moradia definitiva onde? No intestino, provocando a chamada obstrução intestinal. É uma doença que o homem é o hospedeiro definitivo. Já na ameba, nós temos a amebíase, ou disenteria amebiana. Cistos de ameba no ambiente. O que seria cistos? Estruturas de resistência para sobreviver fora do corpo humano. Esses cistos, que saem nas fezes humanas, afinal de contas, ele tem uma diarreia com sangue, chamada de disenteria, contamina água e alimentos. Também falta de higiene pessoal leva à doença. Esta ameba, então, através da fagocitose, provoca sangramento no intestino, consequentemente, dor abdominal. Quando essa ameba cai na corrente sanguínea, é aí que mora o perigo, pois ao alojar-se no fígado e em outros órgãos, pode levar a úlceras e abscessos. Já no cérebro, provoca coma e morte. O tratamento aqui consiste em uso de medicamentos propícios para matar o parasita, que é um protozoário. Assim sendo, letra A. Não nada em lagoas em que haja caramujos e possibilidade de contaminação com esgoto. Essa doença é barriga d'água, não tem a ver com ascariose e nem amebíase. Letra B. Lavar muito bem vegetais e frutas antes de ingeri-los crus. Verdadeiro, galera. A letra B é a nossa resposta para que a bailarina, no caso, não tenha a doença. Todo mundo, porém, pode se prevenir contra essas parasitoses. Quando? Lava-se muito bem vegetais e frutas. Questão 5. No sistema circulatório humano,
Ok, pessoal, já foi falado sobre o sistema circulatório humano. O sistema circulatório humano, ele é formado por um coração, que tem uma musculatura conhecida por miocárdio, que sofre contrações devido à despolarização provocada por marcapassos, como o nó sinoatrial e o nó atrioventricular. A circulação é fechada, pois o sangue percorre sempre dentro de vasos sanguíneos, vasos esses chamados de artérias, veias e capilares. A contração do coração chama sístole e a dilatação do coração chama diástole. O coração humano é tetracavitário, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Pelo átrio direito nós temos sangue venoso e pelo átrio esquerdo temos sangue arterial, na qual os dois sangues não se misturam no coração. Letra A. A veia cava superior transporta sangue pobre em oxigênio? Verdadeiro. Coletado da cabeça, dos braços e da parte superior do tronco? Verdadeiro. E chega ao átrio esquerdo do coração? Não. Desemboca no átrio direito. B. A veia cava inferior transporta sangue pobre em oxigênio? Verdadeiro. Coletado da parte inferior do tronco e dos membros inferiores? Correto. E chega ao átrio direito do coração? Verdadeiro, galera. A resposta correta é a letra B. Marca a letra B. Letra B. Questão 6 e última. O retículo endoplasmático e o complexo de Golgi são organelas celulares, cujas funções estão relacionadas. O complexo de Golgi é isso aí, galera. Complexo de Golgi ou Golgiosomo pertence às organelas celulares. Antes disso, vamos falar que organelas são estruturas, lembram órgãos, que exercem determinadas funções metabólicas, ok? As células são divididas em procarióticas e eucarióticas. Uma grande quantidade de organelas, diversidades de organelas, existem nas células eucarióticas, enquanto que as procarióticas, compreendida por bactérias, cianobactérias, apresenta apenas uma organela, conhecida por ribossomo. Falando nisso, vamos lá? O retículo endoplasmático rugoso, por ter ribossomos, é responsável pela síntese proteica e transporte. Temos também o retículo endoplasmático liso, responsável pela desintoxicação celular, vulgo detox, e a síntese de lipídios, bem como transporte. Temos o lisossomo, organela responsável pela digestão intracelular. Fenômeno conhecido por fagocitose e pinocitose vão depender da organela chamada lisossomo. Temos também os centríolos, organela que não possui membrana, responsável pela formação do citoesqueleto, bem como cílios e flagelos, auxilia na divisão celular. Mitocôndria, organela que produz energia, energia essa chamada ATP, organela que tem ribossomos próprios, DNA próprio. E o complexo de Golgi, galera, o complexo de Golgi, que é conhecido por Golgiossomo, descoberto pelo senhor Camilo Golgi, usando nitrato de prata para corá-lo. O complexo de Golgi basicamente promove o armazenamento das substâncias para que, num momento correto, faça secreção celular. Além disso, realiza síntese de polissacarídeos, ou seja, produz glicogênio, amido, celulose e quitina. E também produz o próprio lisossomo, que é uma outra organela. Esse lisossomo contém hidrolases, e essas hidrolases estão relacionadas à digestão. Temos também um acrosoma, uma bolsa encontrada na cabeça dos espermatozoides, rica em enzimas que vão auxiliar aonde? Na perfuração do gameta feminino chamado óvulo. Assim sendo, o complexo de Golgi, letra A, recebe proteínas sintetizadas no retículo endoplasmático? Verdadeiro, gente. Retículo endoplasmático rugoso envia bolsas, vesículas com proteínas e o complexo de Golgi armazena-as. Se forem enzimas hidrolases, forma o lisossomo. Caso contrário, atuará na secreção celular, ou seja, fora da célula. Resposta correta é a letra A. É isso aí, galera. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Ela foi muito importante. E para você que vai fazer a FUVEST, deixe o seu like e inscreva-se nesse canal. É muito importante. Tchau, galera!